Você deve ter se deparado com essa capa que eu coloquei, essa thumbnail. Deve ter olhado esse gráfico, essa equação maluca ali. E eu não entendi nada. Deve ter pensado, cara, o que diabos você quis representar com essa curva, uma área verde ali? E por que de seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x? Né? Eu tenho uma sólida formação em matemática. Eu fiz engenharia química, estudei um pouco de engenharia química, não cheguei a concluir, mas uma das coisas que eu gosto são modelagem com equações. E por que eu trouxe esse assunto? Esse assunto é muito interessante. Eu desenhei um gráfico aqui para vocês entenderem. Aqui, o que é que temos? Você vai perceber que temos duas coisas muito interessantes nesse gráfico. Temos o menos 1 e mais 1. Tudo certo, no eixo X, zero problema. Do menos 1 para trás, a gente tem uma área bem pequena. E tem essa curva, ela está crescendo pouco. Então aqui eu destaquei 3 estágios. O estágio 1, 2 e o 3. O 1, que é a área abaixo, eu quis representar o Júnior. Claro, isso aqui não é para ser escrito em pedra, isso aqui não é a verdade absoluta. Não, é só para você ter uma noção. Aqui abaixo eu tenho o Júnior. O Júnior se depara com essa quantidade de termos e muitos outros termos. E, nossa, caraca, eu tô num mar de termos aqui, tenho que aprender tudo. A quantidade de absorção dele é pouca. Tipo, ele tem que ir num caminho mais lento e absorve pouquinha coisa. Que ele tem que fazer, tem que codar muito. Geralmente ele está na universidade, está aprendendo estrutura de dados ainda está começando a absorver. É um pouco mais difícil para ele absorver aquilo ali e conseguir conceber e relacionar com o mundo real, né, as estruturas de dados, os algoritmos e tudo mais, banco de dados. Então é uma quantidade massiva que chega à cabeça dele, mas ele tem que levar um tempo para fermentar aquilo ali na cabeça dele. Então a área abaixo é a quantidade de conhecimento que ele acumulou. É pouco. O Júnior tem pouco conhecimento acumulado. Não é ruim, isso é ótimo. E a área verde eu representei aqui sendo o pleno. Por quê? O pleno ele pega muito conhecimento e ele já vai numa taxa de crescimento maior. Porque ele está começando a conceber. Caraca, tô entendendo. A estrutura de dados é para cá. Ela se aplica numa engine de banco de dados. Ok, a fila. Por isso que tem o Kafka, o RabbitMQ, beleza. Então ele vai pegando a manha. E ele vai obtendo muito conhecimento. E a taxa dele é super acelerada. O cara sobe como ninguém. Lá em cima, a curva volta a se estabilizar de novo. Ela não tem uma aceleração muito grande. Ela já reduz e vai mais estável. Aqui é o sênior. Porém, a área abaixo dele já é maior. Né? Você percebe que a área é bem grande. Ou seja, o sênior... Isso eu vi de um grande professor uma vez. O sênior, ele é o seguinte. Ele é o cara que está tranquilo. E chega ali um momento que diz, cara, precisamos aprender observabilidade, né? Logging, tracing e metrics. Ele, beleza, eu vou lá e aprendo. Quais ferramentas tem? Tem Grafana, tem stack do ELK, Logstash, Kibana, Elasticsearch. Beleza, tem a documentação? Pega a documentação, pega um curso, faz, tranquilo e aprende. Ele já está mais tranquilo. É claro que haverá perfis e perfis. Eu só quis destacar aqui e colocar numa equação matemática como que é a curva suave, depois ela sobe muito rápida e depois ela vai mais lenta. Né? Ele não está voraz por conhecimento o tempo inteiro, porque senão ele tem uma sensação de que está perdendo tempo. Não, o sênior vai mais tranquilo. O que ele precisar aprender, isso aí, que precisar aprender eu aprendo e tá tudo certo. Novamente, isso aqui não é escrito em pedra, é só o que eu penso. O que eu penso, eu fui, transformei numa equação e coloquei aqui. Claro que isso é discutível, é óbvio que isso é discutível. E o porquê dessa equação aqui, se você não conhece ela, isso vem lá da trigonometria hiperbólica, tá? Fui eu que inventei, isso aqui eu acho que não existe em lugar nenhum, assim, pelo menos com um nome conhecido, né? Mas ela é seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. O seno hiperbólico de x é a constante de Euler elevado a 2x menos 1. E o cosseno é a mesma coisa, só que sendo mais 1 aqui embaixo. E esse mais 1 aqui foi só para dar um tapa nessa curva, porque esse centro dela é no zero, então ela fica na parte negativa. E eu não queria a parte negativa. Então deu um tapa nela e ela subiu, indo de zero aqui, né? De zero até 2 pontos alguma coisa. Acho que ela ultrapassa 2. Tá? Então essa foi
ideia esboçada num gráfico usando matemática, trigonometria hiperbólica, para poder explicar para vocês que, cara, tá tudo bem, você vai se deparar com uma penca de termos da computação, que eu coloquei só alguns, é óbvio. Eu vou dar um apanhado histórico sobre elas, sobre esses termos aqui, mas para você pesquisar depois, no teu tempo, com paciência, sem pressa. Hoje vamos falar sobre uma sopa de letrinha que você acaba vendo bastante, você principalmente que é iniciante, você vê muitas palavrinhas, frasezinhas pequenas e talvez não sabe de onde veio aquela coisa. Então eu quero dar um contexto histórico aqui, de onde veio certos termos que a gente vê na computação, como programação funcional, Clean Architecture, Clean Code, programação orientada a objeto, as escolas de orientação a objeto, e por aí vai. E os nomes? Então, eu peguei e fiz uma apanhada de nomes que eu vejo bastante e que acredito que causou confusão para mim no início e que causa confusão em algumas pessoas. E às vezes não entendem se é muito novo o termo, se ele acabou de surgir, se ele é muito velho, enfim. E aí eu queria trazer... eu vou trazer aqui para vocês um panorama histórico, tá bom? Então, programação funcional. A coisa começa com programação funcional. A coisa que eu tô falando é o vídeo. A minha explicação começa a partir de programação funcional. Mas claro que antes disso daí já existiam trabalhos que contribuíram enormemente para a computação. Então aqui a gente tem um eu não sei pronunciar esse nome não. McCarthy. Enfim, temos o John aqui, que ele é simplesmente o autor da linguagem Lisp, uma linguagem funcional. Temos aqui o Haskell Curry, que eu acho que é por isso que surgiu a linguagem puramente funcional chamada Haskell. Não ele sendo o autor, mas provavelmente as ideias dele foram embutidas na linguagem de programação Haskell. Mas existem outras linguagens que são funcionais. Funcional, por esse nome aqui já dá pra você pegar. Tudo é uma função. Óbvio que tem muito mais conceito, mais complexo por detrás disso aqui. Tem as Curried Function, que eu acho que veio desse nome aqui, do Haskell Curry. Inclusive na linguagem Haskell, eu estudei bastante. Estudei um pouquinho na linguagem Haskell. Vou até mostrar para vocês. Eu tenho um repositório no meu GitHub que eu... Westminster, ele aqui. Que eu acabei lendo bastante sobre Haskell e estudando e fiz algumas... Deixa eu pegar qualquer coisa aqui. É muito interessante a estrutura do Haskell, tá? É assim que ele funciona, uma linguagem funcional. Não tem classe, enfim, tudo muito diferente. Tipos, enfim, tudo muito diferente do que você aprendeu provavelmente com a tua linguagem aí, C#, Python, enfim. Mais pra frente um pouquinho, a gente chega, cara, aqui foi em torno de 1950. Eu tô falando em torno porque não dá pra saber a data exata, né? Até dá, mas, enfim, é em torno disso, mais ou menos por aí. Você não precisa saber a data exata, até porque você não precisa. Aqui nos anos 70 ali, a gente chega na orientação a objeto. E claro que a orientação a objeto, talvez você já saiba disso, se não sabe, vai saber agora. A gente tem duas grandes escolas. E nós temos a escola do Alan Kay, que aparenta ser uma escola mais purista, né? Até porque as sentenças afirmativas dele aqui, do Alan Kay, são bem mais... são diretas, aparentam ser bem diretas. Onde ele afirma, cara, tudo é um objeto e os objetos se comunicam enviando e recebendo mensagem. Pronto, acabou a aula, podem ir para casa. É isso, acabou. E ele é o criador da linguagem Smalltalk. Do outro lado, a gente tem o famoso Bjarne Stroustrup. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza. Se você souber a pronúncia correta, por favor, deixa nos comentários que eu quero saber. Ele define provavelmente foi esse jeito que você aprendeu. Ele define em 3 pilares, como sendo abstração, abstraction, inheritance, runtime, polymorphism. Que é abstração, herança e polimorfismo em tempo de execução. E é o criador simplesmente da polêmica linguagem C++, polêmica porque agora tá tendo essa guerra entre C++ e Rust, mas C++ é C++, e acredito eu que nunca deixará de ser C++. Eu sou muito fã dessa linguagem. É a linguagem que roda em
quase todo dispositivo. Acredito que esteja rodando em tudo. Embutidos, até em caças de guerra, né, usam C++. Né? Então essas são as duas escolas. E eu tenho um artigo para te recomendar, que são aqui ó, Two Big Schools. Aqui ó, eu peguei essas imagens as imagens lá daqui e joguei lá no Miro, e era interessante que você lesse depois e entendesse. Inclusive tem uma linguagem que Ruby pega muito desse conceito onde tudo é um objeto. Inclusive você consegue fazer ponto, tipo um número 1, você pega um número 1 qualquer em Ruby, por exemplo, você pega, deixa eu ver se ele muda a cor aqui, vai. Opa, deixa eu aumentar esse carinha aqui. Usando o Miro como editor, essa foi boa. Sim, em Ruby você faz isso aqui, número, ponto, e aí você acessa um método. Isso é engraçado porque parte da afirmação dele que tudo é um objeto. E dentro do seu objeto tem os comportamentos e seus atributos. O que não é verdade, o que não pode fazer em C++. C++ você não faz um número, ponto, alguma coisa. Em C também você não faz, mas você nem orientado a objeto é. Bom, então essas foram as duas. Programação funcional e orientada a objeto. É claro, eu só estou te dando um apanhado dentro de uma timeline, né, de uma linha do tempo. Mas cabe a você chegar em casa e pesquisar mais sobre esses caras. Estou te dando os nomes e num espaço temporal. Então você vai chegar em casa e vai estudar mais, obviamente. Mais pra frente a gente cai ali nos anos 90 no design patterns. E é claro, novamente eu reitero, isso aqui pode ter sido construído antes, pode ter partido de ideias de algum artigo científico que foi produzido bem antes, mas em torno disso aqui, que foi produzido e publicado em 1994, esse famoso livro, que algumas pessoas conhecem como Design Patterns do Eric Gama. Na universidade o pessoal conhece esse livro como sendo do Eric Gama, mas são 4 autores, né? O Eric, o Richard, o Ralph e o John. Ele define, aqui eu coloquei as categorias, ele define os designs patterns em 3 categorias: criacionais, comportamentais e estruturais. Se você não tem um livro, mas quer na web entender melhor design patterns, eu vou pegar aqui, tem esse site aqui, ó, Refactoring Guru. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e você consegue ver aqui, ó, padrões criacionais, estruturais e comportamentais. É um catálogo mesmo de vários padrões. Vamos pegar aqui o padrão, esse Factor muito usado, o Builder muito usado demais. E aqui ele explica o problema. Ele te dá claro, dá a intenção, é a primeira coisa, te dá a intenção, te dá um problema, te dá a solução desse problema e mostra uma estrutura, cria um pseudocódigo aqui abaixo e o mais legal, muito importante, vocês verem para aplicabilidade. Depois, como implementar, e o mais legal de todos, 2 coisas muito legais que eu gosto aqui, é que ele relaciona com outros patterns e implementa em várias linguagens de programação. Então, se você é do Java, do PHP, do TypeScript, Swift, Rust, não interessa. Aqui tem um exemplo. E claro, se você programa numa linguagem que não tem aqui, você pode usar o ChatGPT e pedir para ele gerar um exemplo, que com certeza ele vai gerar. Acho que não vai ter dificuldade para ele fazer isso. Tá? Então, novamente, você em casa estuda esses patterns. Se for muito iniciante, vai estudando a lógica, estuda um pouquinho de orientação a objetos, estuda um pouquinho de funcional, só para você entender. Mas se especializa em um. Né? Se especializa em um. Vamos andando? Esse cara aqui, o Alistair Cockburn, o famoso Alistair, é o criador da arquitetura hexagonal, ali por volta dos anos 2000. Também é conhecido como Ports and Adapters, portas e adaptadores. Nessa arquitetura ele se preocupa mais em dividir ali a arquitetura entre os drivers e drivens. Ele está preocupado em deixar certos componentes na borda, externo à minha aplicação. Essa é mais ou menos a estrutura. Deixa eu pegar aqui, tem um gráfico que é muito bonito de mostrar para vocês. Vocês vão entender. Claro, isso aqui cabe uma aula aqui, nesse daqui.
Veja, na borda tem fila, serviço de SMS, serviço de e-mail, motor de busca, sempre o banco, APIs externas, tudo isso que vai para fora do meu sistema, ele coloca tudo numa borda. Isso é muito interessante. É claro, cabe aulas, horas e horas falando sobre a arquitetura hexagonal. Você vai encontrar muito material sobre hexagonal, só pesquisa, dá uma pesquisada. Não é difícil de implementar, mas é isso. Vamos para frente. Ano 2003, mais ou menos por 2003, a gente começa a ver os domínios, Domain Driven Design, o design do meu software orientado ao domínio do meu negócio. E aí tem esse cara aqui, o Eric Evans, que publica esse livro que é conhecido como Livro Azul, Rastreando a Complexidade no Coração do Software. Esse é o livro azul. Mas tem um outro cara também chamado Val Vernon, que escreveu um outro livro, que é o chamado Livro Vermelho, de Domain Driven Design. E recentemente surgiu um outro, que é o do Vlad Hononov, que publicou um outro livro da editora O'Reilly. Acho que é O'Reilly que se pronuncia. DDD. Que é este da... Vamos ver se nas imagens tem o livro. É esse daqui. Que esse aqui, o Vlad Hononov. Eu acho que ele é russo, eu não tenho certeza. Mas essa quantidade de O aí, se for em russo, eu não tenho certeza, mas eu já estudei um pouquinho de russo. Se for em russo, será Hononov. Só um O vai ficar com som de A, os outros... Só um O vai ficar com som de O, os outros ficarão com som de A. Eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, tá? Mas, enfim, a partir do princípio que seja. Mais para frente a gente chega na arquitetura de camadas ali em cebola, onion, que foi lá em 2005 com o Jeff Palermo. Novamente pesquisem, vocês vão conseguir encontrar artigo desse cara, não será difícil. Depois a gente chega no Kent Beck, que é o famoso cara que deu início ao TDD, o Test Driven Development, que tem aqueles ciclos lá e tudo mais. Enfim, novamente, pesquisa sobre TDD, veja exemplos de como fazer, implementa na tua empresa e por aí vai. Próximo, a gente chega no 2008 ali, o Uncle Bob escrevendo vários e vários artigos no seu blog sobre design, refatoração de código, principalmente design de código. É um cara que ama muito Clojure. E ele publica esse livro aqui famosíssimo, que eu acredito que você deva ter ele como um livro de cabeceira. Talvez sim, talvez não, né? Tem gente que gosta muito do Uncle Bob, mas tem outras pessoas, e do livro dele também, mas tem outras pessoas que acabam gostando do outro livro, do Programador Pragmático. Eu nunca li, mas gostaria de ler, tá na minha lista, inclusive. Na minha lista. Mais pra frente a gente chega na arquitetura limpa do Uncle Bob também, ali em torno de 2012, eu não acredito se foi, não tenho certeza se foi 2012 exatamente, mas em torno de 2012. Só para vocês terem um apanhado histórico. E lembrando que a arquitetura limpa ela foi um avanço da arquitetura hexagonal. Só que ele passa a definir umas coisas muito interessantes, principalmente o domínio ali dentro do core. O Alistair Cockburn não se preocupa tanto com o domínio, com o que vai no miolo ali do domínio. Ele não define muito bem isso. E ele não se preocupa, tem uma frase dele que diz I don't care about domain. Ele não se preocupa com o domínio. Ele está preocupado mais com o mecanismo de você conseguir mexer com os drivers externos. O cara que vai para o file system, o cara que vai para uma fila, o cara que vai para storage e por aí vai. Para uma API externa, para um gateway de pagamento e por aí vai. Então esse foi o apanhado geral, desde a programação funcional, programação objeto, passando pelos design patterns, arquitetura hexagonal, domain driven design, arquitetura onion, o TDD, passando pelo clean code e chegando na arquitetura limpa. Opa, vem pra cá. Novamente, eu reitero pela milésima vez, você deve pesquisar mais sobre cada um deles. Existem vários artigos sobre cada ponto que foi pesquisado, né? O Domain Driven Design, por exemplo, é um mundo de pesquisa. Esse livro aqui, dificílimo,
Um livro chato de você ler, mas que é importante. Se você quer desenvolver um software que seja orientado ali ao domínio. Novamente, é interessante, provavelmente boa parte dos artigos que você vai encontrar na internet vai ser a respeito de orientação a objeto, vai ser da escola do Bjarne Stroustrup, que é o criador do C++. Mas se você for rubista ou mexe com alguma outra linguagem que provavelmente implementa Elixir também, provavelmente implementa que bebe da fonte da escola do Alan Kay, você deveria estudar mais um pouco sobre Alan Kay, ver os pensamentos dele, ou simplesmente você deveria estudar os dois só para você saber e se situar dentro de uma discussão acadêmica ou dentro da tua empresa. Isso é muito interessante. Muitas vezes começa a falar sobre orientação a objeto, ver os pilares, mas aí a primeira pergunta que tem que ser feita é, tá, beleza, mas qual é a escola que a gente vai falar? A escola do Bjarne, a escola do Alan Kay. Provavelmente há uma outra escola, se você conhece, liste-a aqui abaixo, por favor. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, do apanhado geral que eu dei aqui. Espero trazer mais vídeos nesse formato. E é isso. Meu muito obrigado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo e até a próxima.